Olá, minha gente, boa noite, bom dia. Boa Aqui a noite, gente bom dia. tá às 19 horas, mas esse vídeo vai ficar disponível. E aí, meninas? Olá. Olá, boa noite, Ju. Boa noite, Aline. A gente tá aqui para falar sobre o tema ageísmo e eu fiquei muito feliz com a participação das minhas, uma mestranda e a outra mestra da PPGero, que já virou família já. E, enfim, eu gosto demais delas, elas sabem disso. E elas vão, com certeza, vão conseguir contribuir nesse debate que a gente vai falar sobre ageísmo, nós três, e acho que quase todo mundo da PPG, quase todo mundo não, o pessoal que faz mestrado em envelhecimento gosta de idoso, gosta de falar de idoso, gosta de estudar envelhecimento, então é algo que a gente está fazendo, acho que até com prazer, passar um pouco do que a gente sabe para todos vocês aí que estão nos assistindo. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode falar aqui no chat. E eu vou me apresentar. Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta, mestra lá no programa de pós-graduação em gerontologia. E vou passar aí a fala aí para vocês, para as meninas. Boa noite, agradecer o espaço à TV7 e agradecer a partilha com Juliana e Aline. Né? E o tema ageísmo, de fato, é um tema que é muito provocativo e eu espero que a gente possa contribuir um pouco para dialogar sobre ele. Né? Meu nome é Maria de Fátima, sou assistente social, mestra em gerontologia. E aí estou hoje aqui para a gente poder partilhar um pouco, né? Boa noite para vocês, meninas. Boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Aline Santos. Eu sou terapeuta ocupacional de formação e sou aluna do programa de pós-graduação em gerontologia, mestranda ainda. E estou muito feliz de estar aqui para dividir esse momento com vocês sobre esse tema que a gente sempre gosta de conversar e sempre rende muita coisa. Então, acho que vai ser super produtivo. Então, o tema de hoje, como a gente já falou, é sobre ageísmo. Então, o que é ageísmo? É uma forma, na verdade, são atitudes que a sociedade toma diante da função do envelhecer, da função da idade que tem. Então, são atitudes que às vezes são feitas pela fala, às vezes são feitas por gestos, às vezes são feitas por, enfim, até desrespeitando o idoso de uma forma geral. Então, eu vou citar algumas frases que são tipicamente faladas e ditas por várias pessoas e que às vezes a gente nem imagina que isso pode ser uma forma de preconceito, isso pode ser um tipo de ageísmo e aqui uma expressão. Então, muita gente fala aqui que é tipo, isso é coisa de idoso. Então, quando a gente fala, dá um exemplo, sei lá, você dorme muito cedo, então isso é coisa de idoso. Você, sei lá, faz das coisas de forma metódica, isso é coisa de idoso. Então, às vezes, você emprega essas frases e nem percebe que está desmerecendo e desrespeitando um público que, na verdade, no caso dos exemplos que eu dei, essa parte de ser metódica pode ser em qualquer idade. Você dormir cedo, você pode dormir em qualquer idade, assim, mais cedo em qualquer idade. Então não tem que, a gente não pode fazer um perfil, né, e dizer que só aquilo é idoso. Tem outras coisas que o pessoal fala também muito, que ele ou ela está muito velho para fazer isso. Então, eu até achei bacana essa live que a gente está fazendo hoje, porque nós três, junto com o Suelane, a gente fez um debate no Núcleo do Apoio ao Idoso, lá na UFPE, e a gente passou um filme bem interessante, que aí vocês podem me lembrar do nome do filme, que eu esqueci agora. Envelhecência. Isso, envelhecência. E a gente mostrou no vídeo, o filme mostra que tinha idoso que se tatuava, né, no corpo inteiro.
Tinha idoso que fez o curso de medicina já com 60 anos de idade. Teve idoso que fazia, acho que era maratona, corria 5 quilômetros, né? E tinha idoso que, qual era? Tinham vários exemplos. Tinha um mestre de Tai Chi. Era também o de Tai Chi. Então, assim, são coisas que a gente meio que rotula, que é algo que é para ser feito apenas com o público jovem, quando na verdade não é. O idoso ele pode surfar, o idoso ele pode fazer tai chi se ele quiser, o idoso pode se tatuar no corpo inteiro. Então, não dizer e reforçar essa ideia de que ele está muito velho para fazer isso, quando na verdade pode ser feito isso e várias outras coisas em qualquer idade. Tem outras pessoas que usam muito aquela frase de coitadinho, está velho. Então, às vezes você vê um idoso sentado numa cadeira, todo assim, só fica com o olho assim, observando, e não consegue falar, não consegue se expressar, e aí a gente já rotula logo, é um coitadinho. E por que a gente precisa falar isso, né? Se, na verdade, assim, a gente sabe que existem várias doenças neurológicas que, às vezes, a pessoa está escutando, a pessoa pode até nem estar se expressando, mas está escutando o que você está falando. Então, tanto você não falar dessa forma com uma pessoa, como é que se diz, na frente dela, como também nas costas, né? Isso é muito cerrado e a gente está aqui também para tentar quebrar esse, como é que eu falo, quebrar essa linha de pensamento, quebrar essas falas, quebrar esse estigma que é empregado pela sociedade e que às vezes a gente fala e nem percebe, nem imagina que isso seja um desrespeito. Tem outra frase que diz assim, o idoso é uma pessoa inútil, ou é uma pessoa gaga, ou é uma pessoa que não serve de nada. Aí, tipo, primeiro, por que é que você está falando dessa forma? Por que é que você está usando o termo gaga? Por que é que você, sei lá, não fica calado, ou enfim, para que se expressar dessa forma? E fora que, assim, você está se expressando para alguém que pode ser seu pai, pode ser seu tio, pode ser seu avô, pode ser, enfim, alguém da sua família, e aí tentar também aquele pensamento de tentar lembrar e repensar que a gente um dia vai ser idoso, então a gente vai querer ser respeitado um dia. Então, por que é que você, tipo, não respeita o outro, né? E agora, porque você, no futuro, você também vai querer ser respeitado. Isso também está um pouco relacionado com empatia, e isso também está um pouco relacionado com o vídeo que eu fiz também na semana passada. Então, quem quiser, eu vou pedir aí para Tiago botar o link, se quiserem assistir, na descrição desse vídeo. Outra coisa também é uma frase que muita gente fala e que às vezes o povo até diz que isso é uma qualidade. Você nem parece ter 60 anos de idade. Então, você chega para a pessoa e, qual é a sua idade? Eu tenho 60. Mas você nem parece ter 60 anos. Mas, gente, isso é também errado, né? Assim, é como se a gente tivesse dizendo que o idoso é aquela pessoa que só tem cabelo branco, que é uma pessoa feia, porque parece que o bonito é o jovem e o feio é o idoso. Então, enfim, tem cabelo branco, tem ruga, e aí parece que pensam isso, né? Que só é o lado ruim do envelhecimento, que o envelhecimento só tem lado ruim. E deixa eu ver o que mais que a gente. No caso, a gente está passando agora por essa pandemia do Covid-19, então a gente também percebe que parece que essa gerontofobia e também esse ageísmo e todas essas atitudes parece que estão aflorando nessa época do Covid-19. Então, muita gente está empregando também outros tipos de frases e que estão reforçando esse preconceito e essa discriminação. Como, por exemplo, dizer que o coronavírus, Covid-19, é apenas uma gripezinha e que só atinge o público idoso. Então, primeiro, o Covid-19 e o coronavírus não é apenas uma gripezinha. E segundo, também não atinge apenas o público idoso. Na live que eu fiz passada, eu expliquei várias reportagens, artigos, enfim, falando sobre isso, que aí eu também não vou me deter tanto.
E os jovens, tem outra frase que o pessoal fala assim, os jovens têm que voltar a trabalhar. Então, aí reforça a ideia de que o jovem é forte, é viril, e que ele não vai pegar tal gripezinha, e se pegar vai ser apenas uma gripezinha, e que se o idoso for para a rua, ele vai se contaminar, vai morrer. Então, reforça essa ideia de que o idoso é uma pessoa mais frágil, e acaba tendo ainda um preconceito maior, né? Porque aí acaba dizendo que aquela doença é específica do público idoso. Então, começam a ter preconceitos de chegar a gente falar assim, já tá velho mesmo, então pode morrer mesmo, porque eu não tô nem aí. Então eu já cheguei a escutar a gente falar isso, que tipo, já chegou no fim da vida mesmo, então não tô nem aí já. Então, assim, pensar, refletir, né, que, como eu já tinha dito antes, a gente um dia vai envelhecer e um dia a gente vai querer respeito. E essa ideia dessa doença, né, esse preconceito que existe com o coronavírus, isso não existe só agora, no que a gente está vivendo agora. Quando teve a epidemia do HIV, aconteceu a mesma coisa, todo mundo ficou rotulando que era uma doença de homossexual. Então, é a mesma coisa, a gente agora, em vez de estar rotulando como uma doença de homossexual, a gente está rotulando como uma doença que é de idoso, quando na verdade não é, a gente vê várias mortes por aí, de jovens e até de bebê recém-nascido, enfim. Então, tentar... E assim, imagina você, idoso, dentro de uma casa, e uma pessoa chegar e dizer, você vai morrer. Então, imagina o psicológico desse idoso, como fica. De tantas complicações que ele já tem na vida, tantas dificuldades, tantas limitações, e aí fica uma pessoa lá martelando, não, mas isso não é só de idoso, e você vai morrer, viu? Se você for pra rua, você vai morrer. Minha gente, isso pro psicológico de uma pessoa, de qualquer pessoa, afeta. Imagina, enfim, de uma pessoa que está sendo bem martirizada, né, nesse aspecto. E aí vem aquela ideia de que os mais fortes sobrevivem, que reforça a ideia de que o jovem é o forte, só eles sobrevivem, quando na verdade não é bem por aí que a gente tem que pensar, né? E tem uma frase de uma idosa que eu peguei aqui nesses reportagens de jornal que eu achei bem interessante falar aqui também, que ela cita aqui: meu medo não é nem sair na rua e pegar o vírus, o meu medo é chegar alguém e começar a gritar, vai para casa, véia, porque é o que acontece. Infelizmente, quando dessa época de pandemia, quando alguém, a gente é o que mais vê nas reportagens, né? E eu até mandei um link para a Fátima esses dias, eu não lembro se foi na cidade de Minas Gerais, mas tinha um carro, desses carros que soltam som bem alto, né? Dizendo, reforçando, mandando os velhos ficar em casa. Então é um Era o absurdo isso. catavéio. É. Era E aí, Fátima. catavéio. É o quê? Cata velho? Catavéio chamava o carro, Isso, cata catavéio. velho, é isso aí. E Né? assim, a gente sabe que aí Fátima vai falar isso com certeza bem melhor que eu, que é sobre o direito do idoso de ir e vir. Então, por que existem esses carros de som? Por que esses carros de som não pedem assim apenas para as pessoas saírem da rua? Por que está especificando que tem que ser apenas o público idoso? Então, assim, pensar muito na forma como você fala, na forma como você age com esse público, que não é legal, não é interessante. Assim, a gente está nesse papel aqui de tentar disseminar esse tipo de conhecimento para que as pessoas reflitam, né, antes de falar e antes de agir. Acho que o nosso papel é esse também, nessa parte da gerontologia. Tentar desmistificar um pouco isso, tentar mudar um pouco o pensamento das pessoas, tentar mudar um pouco a forma como elas falam, como elas agem, e tentar respeitar, que também é um direito do idoso, ter esse respeito, que aí também mais a parte de Fátima, ela vai falar melhor que eu isso aí, que faz parte de uma das políticas públicas, do Estatuto do Idoso, aliás, faz parte do Estatuto do Idoso, uma das diretrizes, dos artigos, que falam que o idoso ele merece respeito, enfim, várias coisas. E aí, acho que é isso. E Ju, só para
uma colocação. É interessante porque quando a gente lê sobre o ageísmo, a gente vê que foi o quê? Acho que foi década de 60, né, que esse termo ele surge e tudo. É, Uma inquietação justamente por essa questão da discriminação, do que era atribuído à pessoa idosa e tudo. Mas hoje, 2020, e a gente se reúne no contexto de pandemia para discutir. Então, assim, pensar pois é. então, alguns comportamentos, atitudes estão atrasados, né, no sentido de perpetuar ainda, porque o ageismo ainda tem muita força, né? Ele coloca esse idoso para esse lugar aí que tu falou, assim, né? Que é o lugar da É, invisibilidade. Com força tem. O quanto que é importante a gente se reunir aqui para discutir isso e que isso se reflita nas nossas práticas e conversas que a gente tem, né, no cotidiano com as pessoas, assim, para diminuir a força que isso tem, e os impactos também, que depois a gente pode até estar falando mais e tudo. Para além dessas questões que são os discursos e as coisas que saem da boca a gente, porque às vezes rola também, né? A gente também tem que esquecer que às vezes, mesmo estando nesse campo de conhecimento, a gente acaba uma hora ou outra escorregando assim, né? Mas aí a gente tem essa é, oportunidade mais de pensar e o que que a gente pode mudar, né? E levar quanto mais gente a mudar com a gente. Concordo contigo, Aline. Eu acho que a gente tem um papel importante, né, como retribuição para a sociedade. A gente vem de uma universidade pública, né, e aí eu acho que é aquela fala que o Manuel fez na última live da gente, é uma retribuição para a comunidade que investe na gente, é ter esse retorno de fato. E dialogar sobre o ageísmo, é como você falou, é essa resposta que a gente dá para a sociedade a partir do que a gente tem de conhecimento, que a gente acumula nessas trocas, mas é também despertar a sociedade para falar de algo que parece que culturalmente é engessado, sabe, dentro dessa sociedade. Como você bem disse, foi na década de 70, e aí da década de 70 para cá a gente tem um longo tempo, e por que que isso não mudou ainda? É porque também a gente tem vivenciado uma sociedade produtiva, em que a valorização da juventude e da força de trabalho jovem, em detrimento da força de trabalho do velho, do quem não está mais na linha de produção, ela é valorizada. Então, assim, se valoriza o que é forte, se valoriza o que é força de trabalho, o que de fato eu posso contribuir para reproduzir a lucratividade e produzir o capital. Então, a gente está dentro de uma sociedade capitalista que o tempo todo pede para a gente ser polivalente. Então, a gente tem que dar conta de uma série de situações e a gente muitas vezes se vê dentro do local de trabalho da gente tendo que dar conta de diversos setores para poder produzir, né? A questão da produtividade ela é muito inerente. E aí, se a gente parar para pensar, que produção é essa? Que retorno é esse que a gente está tendo dessa produtividade toda? Será que de fato é uma produção do ponto de vista qualitativo, né? E aí, quando a gente pensa em ageísmo, a gente pensa nesse ageísmo relacionado nessa sociedade capitalista, né? Que o tempo todo pede para você produzir, o tempo todo pede para você consumir e o tempo todo expropria a sua força de trabalho pela lucratividade. Então, o que se ganha dentro de uma linha de produção é um terço, um quarto do que o grande capital, de fato, lucra, né? E o que o grande capital aproveita. E aí, o quanto ele puder se expropriar dessa força de trabalho, claro que ele vai criar esses estigmas. Então, o jovem, o forte, o saudável, tanto é que, é como Juliana falou, a gente pode adoecer em qualquer idade. Então, assim, se você adoece, você é apartado dessa linha de produção também, né? Então, a gente vê esse ageísmo e isso fica como se fosse naturalizado. Então, assim, é como se a sociedade dissesse, não, você não produz mais, então você não serve mais para a gente, você não reverte lucro, você não serve mais para a gente.
E aí essas frasezinhas soltas do dia a dia, né, que escondem esse ageísmo, na verdade elas são culturalmente criadas e elas vêm com uma carga, né, dessa invisibilidade que a Aline falou e com uma carga de preconceito também, né? E que a gente vai ver que no estatuto isso aparece o tempo todo, uma palavra bem simples que chama dignidade. Então, envelhecer com dignidade é direito, né? Então, quando a gente está no processo de envelhecimento que a gente vivencia hoje, a gente quer essa dignidade e quando a gente chegar à velhice também, porque a gente vai ser reconhecido como um trabalhador que contribuiu a vida toda para esse sistema, mas que a gente tem os nossos direitos, né? A Constituição ela trouxe os nossos direitos em 88, algumas outras leis na década de 90, mas o Estatuto fez essa amarração em 2003 e disse não, o idoso ele deixa de ser aquele trabalhador contribuinte que antigamente o direito à saúde, o direito de acessar um serviço de saúde era atrelado a você ter contribuído ou não para a Previdência. Né? E aí, com a Seguridade Social, que vem dizer que Previdência, assistência e saúde são direitos de todos, dever do Estado, e a Previdência ela é contributiva, a partir do momento que você desatrela a saúde à questão do trabalho, você passa a enxergar o indivíduo dentro dessas invisibilidades. Então, o marco da Constituição vem dizer, né, que a gente não é o trabalhador que é o contribuinte que merece apenas. São todos que merecem. Então, é um direito de todos e é um dever do Estado garantir não só essa saúde, mas tantos e tantos outros direitos sociais. E aí eu já, já fui falando e vou começar a fazer essa parte mais do Estatuto, porque a gente vê que quando se toca na questão da invisibilidade, isso perturba muito as pessoas. Não, mas eu não tenho preconceito. Não, mas eu não quis dizer isso, né? E aí isso tem que ficar muito claro para as pessoas que essas pequenas falas, esses pequenos comportamentos diários, muitas vezes eles refletem essa cultura, né? Mas refletem um preconceito e refletem uma violência. E a gente tem que evitar esses tipos de violência, né? Como o Ju falou, evita as falas, né? As falas que são falas mais estigmatizadoras, falas segregadoras. Então, isso é coisa de velho. Você está assim porque você está velho. Você não pode dizer, eu estou com uma dor aqui na coluna. Está ficando velha. Coisas do tipo que desagregam a questão do envelhecimento, a questão do envelhecer, da velhice, a condicionantes a elementos negativos. Né? Então, você tem que desatrelar isso do seu discurso. Demora um pouco para você desatrelar. Inclusive, uma comunicação não violenta, né? Você se perceber nesse circuito de comunicação não violenta, de contribuir para o outro, de agregar, né? Mas é também o respeito à legalidade, ao que está posto. Estou com o estatuto aqui, menino é o que está posto no estatuto do idoso, e que a gente precisa conhecer, né? Precisa conhecer, precisa se apropriar, precisa minimamente entender que questão de direito. Você ter a dignidade de vivenciar a sua velhice, né? E como esse envelhecimento vai se dar. Então, quando a gente toca nessa questão do ageísmo, a gente vê que muitas falas encobrem é, violências, violências psicológicas, violência moral, né? Inclusive algumas vezes violência institucional. Né? Eu tive um exemplo que é um exemplo tragicômico de uma senhora que foi ser atendida por um médico e ele disse assim, a senhora está com a dor no joelho, isso é coisa da idade. Ele fez essa fala, né? E ela disse, mas quem está doendo é meu joelho esquerdo, né? Aí ele disse,
sim, mas isso é coisa da idade, não se preocupe e tal. Ela disse, mas meu joelho direito tem a mesma idade do meu joelho esquerdo. Isso é coisa da idade, né? Então a gente começa a perceber que a gente tem que desatrelar do nosso diálogo, do nosso dia a dia, essas comunicações mais violentas. E aí, quando a gente parte do Estatuto, o artigo 2, o artigo 3 fala da dignidade, né? Quando a gente vai para a parte dos crimes, isso se enquadra como um crime, né? E isso tem a repercussão legal. A questão do ir e vir, que Juliana falou, todo idoso tem direito de ir e vir, tem direito de estudar, tem direito de praticar seus esportes, sem ser taxado ou estereotipado. Então, quando você faz esse tipo de fala, na verdade você está reproduzindo falas segregadoras, culpabilizando o idoso por ser velho, né? Então você culpabiliza o velho por ter envelhecido. E Solange Teixeira, ela trabalha muito essa questão da tragédia do envelhecimento na sociedade capitalista. E como essa sociedade capitalista vê envelhecer e não produzir como uma coisa quase que fatal. É como se condicionasse a pessoa, antes mesmo da morte biológica, a uma morte social. E essa morte social ela é muito perversa. E aí, atrelar essa morte social a essas falas é uma questão de violência. Né? E a gente está falando que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de violência. Nem de violência, nem de negligência, nem de crueldade, nem de opressão. O Estatuto é claro no artigo 4º. Então, quando a gente vai para o Estatuto, para a legalidade, a gente tem uma série de elementos que garantem essa dignidade, que garantem que essa violência não seja praticada e que, inclusive, na parte dos crimes, enquadra as pessoas no sentido de dizer, não, isso é um crime, né? Você não pode falar isso. Isso é violência psicológica, isso é violência moral, né? Então, ter o cuidado nessas falas passa por uma percepção de empatia, mas passa também por uma questão de comunicação não violenta e de legalidade, do respeito ao que é de fato uma lei, né? E aí, quando a gente se pega estudando o estatuto de fato e vendo o que é que ele traz, a gente consegue minimamente contribuir para uma sociedade menos violenta. Primeiro, para uma comunicação não violenta, tirando essas falas de invisibilidade, e para uma sociedade menos cruel, né? Com quem não pediu a velha história. Quem tem boca fala o que quer, né? Mas tem que ser responsabilizado pelo que se fala, né? Então, assim, quando a gente vê que esse ageísmo, ele toca quase que cirurgicamente assim, na questão da violência. E ele passa por uma violência moral. Né? Então, o tempo todo, dizer que esse velho não pode ir à rua por conta da Covid, dizer que essa velha não pode sair porque é velho e vai morrer, né? Condicionar o ser velho à morte é uma fatalidade, mas é uma violência moral, é uma violência psicológica, né? E isso a gente está vendo que pode acontecer durante o confinamento, durante esse processo de quarentena, de uma forma mais recorrente, né? É a coisa de dizer, não, é 24 horas vivenciando uma violência. E aí tem que ter muito cuidado com isso que é dito, né? Ah, mas aí você está culpabilizando, né? Não estou culpabilizando quem cuida. Ao contrário, a gente aqui está no momento de encontrar, né? E de apresentar como essas alternativas podem possibilitar um melhor convívio, né? Um melhor convívio, uma comunicação não violenta, o cumprimento da legalidade, né? E principalmente dessa legalidade quando toca na questão da dignidade. Então, são falas que não segregam, que não apartam esse idoso do convívio social e comunitário,
que não apartam esse idoso, não isolam esse idoso por conta dele ser idoso, não estereotipam e nem culpabilizam ele, né, pela questão do envelhecimento, e nem a família por ter um idoso ou uma idosa em casa. E aí, em tempos de quarentena e desses isolamentos, conviver 24 horas com esse ageísmo é conviver 24 horas com uma violência moral, com uma violência psicológica, às vezes com a questão do abandono, da negligência. Então, é papel da gente, fundamental, né, de se identificar essas questões de violência, mesmo que seja suspeita, notificar no Disque 100. Então, o Disque 100, ele é acessado de qualquer telefone, seja fixo ou móvel. A pessoa liga 100, 100, e aí faz a denúncia e a equipe vai ser remanejada. A denúncia ela é acolhida no Sistema Nacional e esse Sistema Nacional distribui. Então, se, por exemplo, a pessoa está em Rondônia, pode ligar Disque 100? Pode. Se a pessoa está em Mato Grosso do Sul, pode ligar Disque 100? Pode. Está no Rio Grande do Sul, pode ligar Disque 100? Pode. Está em Pernambuco, é o Disque 100? É um número que capta todas essas questões de violência, né? Então, ligou para o Disque 100, aonde tiver e como tiver, vai ser detectado um ponto de apoio mais próximo que possa investigar, no caso de suspeita, ou que possa identificar, no caso de realmente haver a negligência, o abandono, a violência. Então, quando a gente fala de ageísmo, a gente tem que ter muito cuidado para não reproduzir essa cultura, né, do descarte, essa cultura da invisibilidade, essa cultura de reprodução do que é negativo é velho e do que é velho não pode ser, inclusive, chamado como velho, né? Quando a gente fala velho, muitas vezes impacta as pessoas, mas você está falando velho, velha, né? E isso tem que ser quebrado também, né? Porque a gente está falando de velhice. Velho é aquele que vivencia a velhice, né? Então, a gente não tem uma idosice, a gente não tem uma terceira idadice, a gente não tem uma melhor idadice, a gente tem a velhice. E aí a gente pode sim falar velho ou velha, mas claro que respeitando a dignidade. Então, quando a gente reconhece esse idoso, a gente chama pelo nome, né? Quando esse idoso é familiar, é da comunidade, é da nossa rede de apoio, a gente reconhece ele pelo nome, né? Do ponto de vista da legalidade, se tem o Estatuto do Idoso. Mas, por exemplo, atrelar toda essa carga negativa, a questão do ser velho ou ser velha, é algo culturalmente construído e que, de fato, vai levar um tempo para ser desconstruído, mas que a gente precisa, aos poucos, ir fazendo nesse dia a dia da gente. Juliana? Agora eu estava aqui olhando, eu estava olhando aqui os comentando aqui na live da gente. Então tem bastante boa noite. Tem um Vanderlei Buriti Moraes, que disse aqui que boa noite, pessoal. Debate muito importante, principalmente nesses novos modos de viver e de se portar diante da globalização. Minha mãe tem 89 anos e é bem ativa, apesar de ter trabalhado muito. Então, foi um prazer aí, Vanderlei, fico feliz, a gente fica muito feliz, eu não, nós três ficamos muito felizes de poder proporcionar isso. Maria Auxiliadora, boa noite, Arthur The Black, e tudo boa noite, Camila Mendes, aqui do mestrado também, está participando da live, disse boa noite, meninas, temática maravilhosa, e Débora Pires, parabéns pela iniciativa. E no final eu fiquei falando aqui dos comentários, mas eu acho que eu atrapalhei a Aline. Desculpa, Aline. Cadê a Aline? A Aline tá por aí? Que seria a vez dela falar e dar seus... Estou aqui. Eu estava falando que eu comecei a falar quando tu entrou nos comentários,
que a Fátima estava falando sobre a questão da legislação, da legalidade, e o quanto que é importante que a gente converse aqui agora, que esse aparato todo, que é muita coisa, se a gente for pensar em termos de política, de legalidade, assim, para garantir esse lugar de dignidade para a pessoa idosa, que esses marcos de legalidade que foram super importantes tiveram participação dessas pessoas idosas, né, como protagonistas também. E é interessante pensar isso porque é um lugar que contrasta com a posição que o ageísmo coloca essas pessoas, que é esse lugar de serem discriminadas, de se tornarem invisíveis, de serem colocadas naquelas caixinhas, que a gente já comentou, que Juliana apontou muito bem com as falas. Então, existe esse protagonismo e existe essa participação social. Então, as pessoas idosas estão estudando, né? Não estão ainda estudando, elas estão estudando, né? Porque, como Fátima falou, é um direito delas. Elas estão reorganizando suas vidas, exercendo papéis, tá? E deixando de fazer coisas também, porque acreditam que é o momento de fazer outras coisas, estão escolhendo, né? Ainda estão com algumas, né? Em alguma situação ainda tem autonomia, ainda tem independência, né? Claro que a gente tem a situação do adoecimento dentro do processo de envelhecimento, mas é importante que a gente não naturalize isso, né? Então, ser idoso é o ser doente. Tá envelhecendo, já tá adoecendo, como a Gina falou, tá ficando gaga, tá ficando velha, né? Então, que a gente não perpetue. Então, nós, enquanto sociedade, a gente tem um papel muito importante. Primeiro, eu acho que conhecer essas legislações, então, que são muitas, conhecer pelo menos o mínimo, se apropriar delas, para colocar em prática, né, com as pessoas idosas da nossa família, né, que são os velhos que nos odeiam, né, e chamam o velho com todo o respeito, com a honestidade e com a dignidade que os velhos têm, assim. E é o nosso papel também recolocá-los nesse lugar de valorização, porque eles têm uma história de vida, eles têm uma trajetória, né? Eles podem nortear questões de experiências que a gente não viveu. Então, ó, quanto conhecimento que eles trazem, né, na bagagem das suas histórias e que é colocado assim debaixo do tapete porque eles não são mais tão importantes, né, não são vidas mais tão importantes. Então, assim, a vida desses velhos importam muito, assim, deve importar, e é o nosso papel, né, o nosso papel enquanto familiar, com os idosos que tem na nossa família, né, o lugar de importância que eles têm no dia a dia da gente, né? E enquanto sociedade também, né? Então, que movimentos que a gente vem fazendo enquanto sociedade para trazer essas mudanças que começam bem pequenininhas, assim. Então, a gente ainda discute o ageísmo, não tem nenhuma novidade nisso, mas eu acho que a novidade seria propor mudanças, né? Propor mudanças nas crenças que a gente traz, propor mudanças nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, na forma como a gente enxerga essas pessoas idosas, na forma como a gente enxerga a própria perspectiva de velhice para a gente. Então, eu acho que se eu perguntar hoje, tem gente que está com medo de envelhecer, que não quer, e muito disso tem contribuição do ageísmo, porque a gente sabe que encaixotou os idosos naquele lugar. Então, assim, existe o medo de ser esquecido. Então, e esse lugar de visibilidade é muito preocupante, porque os velhos daqui a alguns anos seremos nós, né? E eu acredito que a gente está nessa perspectiva de querer envelhecer, eu pelo menos quero, eu acho que as meninas também têm, então, o quanto que a gente precisa fazer movimentos mínimos no dia a dia, no cotidiano da gente, para que diminuir esse impacto, minimizar, né? Eliminar é uma coisa muito grande de se falar, porque movimento e estrutura é muito complexas. Mas, assim, o que for possível de ser minimizado, precisa ser minimizado. Então, como é que a gente está garantindo que essa violência, ela não aconteça, como Fátima falou, ela não aconteça ali naquela forma que a gente considera sutil, com as coisas que estão sendo ditas, né? Com os olhares que estão sendo lançados,
com a diminuição da paciência para a velocidade que as pessoas idosas têm, ou quando a gente chega no lugar onde tem muitas pessoas idosas, a gente chega assim, tem um monte de velho aqui, está atrapalhando e tudo. Então, assim, é a mobilidade social deles que está garantida por lei. Então, assim, é o lugar que eles estão e vão continuar estando e cada vez mais, porque o Brasil é um país que está envelhecendo, que atinge a longevidade. Eu acho super importante que a gente ressalte isso, né? O Brasil já é um dos países com maior população idosa no mundo, o que é um triunfo, é um desafio também, né, nos seus diversos aspectos, porque é uma sociedade muito desigual, né? Não enriqueceu, envelheceu, não conseguiu dar condições para que a gente garanta hoje, né, que a gente discuta outras coisas, que não fosse, de repente, o ageísmo, né, mas a gente viu que isso é muito mais difícil, porque, como a Fátima colocou, tem engrenagens aí muito que sustentam muito bem, que agarram isso. Então, quando esse termo foi cunhado lá na década de 60, com as inquietações que são levadas até hoje, né, que chegam na gente, né, o que a gente faz para mudar isso? Porque entendendo que isso tem muito impacto para a vida do idoso, da pessoa idosa, a forma como ele se olha. Então, quando você descarrega numa pessoa idosa, você fortalece esse preconceito, esse estereótipo da pessoa idosa, você impacta na maneira como ela se olha. Então, assim, impacta também nesse processo de valorização dela para si mesma, dela para os lugares que ela vai ocupar, dela para o papel que ela tem, né, nas suas diversas condições e tudo. E também a gente pensa nas prestações de serviço, como é que elas estão acontecendo, né? Como é que a gente está, quando esses idosos chegam até a gente, né, dentro dos serviços que a gente presta na sociedade, como você que trabalha, que está aí nesse sistema, como o Fátima falou, como é que a gente está acolhendo essas pessoas idosas, né? O que a gente está deixando de se questionar? O que a gente está naturalizando, normalizando, né? Que formas a gente pode ajudar? Eu acho que primeiro a gente se questiona, depois a gente tenta mudar e coloca isso na prática, e a prática é dia a dia. Porque se o ageísmo existe, ele se fortaleceu dentro das relações, né? Se a gente pode diminuir isso, minimizar esses impactos, são dentro dessas relações, né? Dentro das relações familiares, dentro das relações sociais, porque se esse idoso tem uma família, que essa família proteja, respeite, valorize ele. Se ele não tem, provavelmente ele interage com as pessoas na rua, nos lugares onde ele caminha, nos lugares onde ele vai, ou nas instituições onde ele está. Então, assim, como é que a gente faz essas coisas acontecerem no dia a dia? Né? Como é que a gente derruba essa estrutura de preconceitos? Assim, inclusive, é importante ressaltar que o ageísmo, dentro da literatura, ele é considerado o terceiro grande ismo, porque aí vem discussões sobre racismo, sobre sexismo, e depois a gente pensa no ageísmo. Né? Então, assim, se a gente acrescer tudo isso à pessoa idosa, as coisas só pioram. Então, o que a gente faz para recolocar essas pessoas no lugar de valorização, né? A gente está num momento de pandemia muito, muito delicado, em que essas pessoas idosas vieram para a discussão, né, enquanto grupo de risco. Então, a gente ouviu falar muita coisa, a gente viu muita negligência de discursos e negligência de discursos vindo de pessoas extremamente importantes com relação a posicionamento, né, nas diversas esferas. Então, a gente vê o quanto que isso é grave, né? O quanto que isso chama a gente todo o tempo para o desafio. Então, estar aqui falando é um desafio, porque não é só falar, né? O que eu vou fazer amanhã quando eu encontrar um idoso na rua, quando eu tiver que dar um lugar para esse idoso no transporte público, quando eu tiver que esperar ele andar de maneira mais lenta numa fila, e eu estiver com pré. Então, assim, todo o tempo eu sou chamada para o desafio na gente, eu acho, aí eu coloco a gente, porque é muito interessante pensar que a gente está dentro da sociedade, então a gente não está isento de praticar essas coisas, mas se a gente se questiona, se a gente se posiciona, se a gente tem o mínimo conhecimento dessas legislações que existem, a gente tem como garantir a dignidade para essas pessoas, a gente tem como garantir esse lugar de visibilidade, de importância social e histórica que elas têm, são os nossos velhos, que carregam as nossas histórias,
Então, assim, eles são extremamente importantes, assim, para a gente pensar o Brasil de hoje e para a gente pensar o Brasil de futuro, que vai ser o nosso lugar da velhice, né? Qual é a nossa perspectiva de mudança? Então, quando a gente fala da pandemia, e eu estou escutando muita gente falar que vai ser um novo normal, né? Então, pensar também qual é o lugar que a gente quer para essa pessoa idosa nesse novo normal. O que a gente vai tirar desse novo normal e vai colocar? O que a gente não vai mais tratar como normal com relação a essas pessoas idosas, né? Porque a gente ficou com medo de perder os nossos idosos. Perdemos muitos idosos também, isso terá um impacto muito grande para a gente, né? Então, tem esse medo de receio, que a gente fique com medo mesmo, porque faz parte do processo de valorização e de respeito, que são pessoas importantes para a nossa vida, como eu já falei, né? E que precisam ter esse lugar de dignidade e valorização garantido. Então, não perpetuar essas formas de violência sutis que vem, por exemplo, nos discursos, que vem nesses tratamentos, são coisas extremamente relevantes e que fazem uma enorme diferença. Porque aí você diminui o impacto na percepção que esse idoso tem de si como um ser social, aí diminui as possibilidades de privação que ele pode ter. Eu não vou naquele lugar porque eles vão olhar assim, eu não vou fazer isso porque falam que é coisa de velho, eu não vou dizer tal coisa porque senão já vão estigmatizar. Então, vai acontecendo as privações, que são coisas que às vezes a gente não pensa, né? E pensar quando a gente chegar lá, né? O que a gente não quer para a gente, e o que a gente não quer para a gente tem que pensar e não querer para o outro, e esse outro que está aqui no nosso meio agora. Então, o que for possível de se fazer, eu acredito que precisa ser feito. Então, colocar nesse nosso novo normal, que a gente vai construir agora, que já está sendo construído, que as coisas já estão se movimentando, colocar também esse idoso dentro da nossa discussão, entendendo a sua importância, entendendo que a gente tem, sim, possibilidades, ainda que mínimas, de fazer mudanças. Então, qualquer mudança que possa ser feita para minimizar os efeitos do ageísmo, para fazer essa legalidade valer, para fazer essa violência diminuir, tudo que for possível ser feito, ele precisa ser feito. Vamos garantir o protagonismo dessas pessoas idosas, respeitá-las nas suas condições. Quando a gente fala de velhice, a gente fala de algo muito heterogêneo, respeitar também que tem as suas diferenças, né? Respeitar que essas pessoas idosas querem e tentar continuar a construir e recolocá-la no lugar de respeito e de valorização. Acho que é super importante isso. Arrasou! Muito bom. Eu achei interessante uma das suas falas, tipo, a gente sempre tentar se impor, né? E sempre nunca se calar quando perceber algo errado, perceber algum tipo de preconceito que esteja acontecendo. Sempre nunca aceitar, assim. Eu até dei um exemplo uma vez que às vezes eu recebo umas mensagens no WhatsApp, enfim, que são assim, preconceituosas e que tem toda essa vertente, assim. E, e na mesma hora eu peço para a pessoa não me enviar mais, na mesma hora eu peço para a pessoa não fazer isso novamente, né? E, enfim, é tudo isso que a gente está falando, que cada um assim, acabou se completando nas falas, mas assim, tentar não aceitar de jeito nenhum esse pensamento retrógrado, que, enfim, como as meninas falaram, vem de muito tempo e que só faz prejudicar e até estimular esse ageísmo, enfim, prejudicar o comportamento que a gente tem perante o público idoso e estimular esse preconceito, essa fobia, enfim. E aí, minha gente? Nessa Fátima, Aline. Nessa pandemia agora, né, complementando isso que você trouxe, o que a Aline tão bem colocou, foi criado um protocolo, e esse protocolo, ele tinha uma pontuação, e nessa pontuação era visto, por exemplo, questão de expectativa de vida, né?
gente for analisar por expectativa de vida e não por condição de adoecimento, a gente vai estar praticando um ageísmo e é uma violência institucional, né? A partir do momento que se cria um protocolo e se tem uma fila de UTI em torno de 200, 300 pessoas, a gente está reproduzindo um ageísmo institucionalizado. Então, nessa pandemia agora, essas falas da condição do idoso está atrelada ao adoecimento, ela é perpetuada em fazeres que muitas vezes são reproduzidos. Né? Então, o Ministério da Saúde criou um protocolo e que não é o protocolo mais adequado, porque ele não observa a questão do adoecimento, ou seja, de quem tem maior risco, maior comorbidade, ele observa a questão de idade, né? E aí houve todo um movimento em relação a isso, porque o próprio estatuto diz que a pessoa idosa ela é prioridade, né? É complementado também a questão do octogenário como prioridade. Então, assim, o que é que de fato, diante dessa pandemia, vai ser observado, né? É a questão da prioridade? Mas é também uma questão de observar quem de fato precisa mais naquela hora, né? Então, não observar pelo fluxo de expectativa de vida ou pelo fluxo de reverter isso em lucratividade, né? Porque o protocolo ele era muito quantitativo no sentido de marcar números e atingir uma pontuação. Então, que pontuação é essa que precisa se atingir, né? Então, assim, seletivizar um público, e aí essa doença aparece com um recorte, que é o recorte da idade, o recorte da classe social, o recorte da condição da pessoa, de expectativa de vida ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Quando a gente está numa instituição para não reproduzir, e quando a gente está em sociedade, nesses pequenos momentos de fala e de oportunidade, tentar desconstruir, de fato, essas falas mais ageístas e mais fóbicas em relação à pessoa idosa, Ju. Era isso que eu queria complementar. Eu tô vendo aqui os comentários, só porque tem uma dúvida, minha gente, aqui, ó. Nossa primeira live com dúvidas e com bastante participação da galera, tô bem feliz. Tem a Débora Pires, que falou parabéns pela iniciativa do tema. Se puder botar a tela com as três, fica melhor, porque a gente vai responder aqui as perguntas. Marcelo, da minha turma, e com Fátima, que ele falou, boa noite, meninas. Cheguei Boa agora. Noite, Marcela. Que bom, bem-vindo. E Francisco também deu boa noite. Rosana disse que era de Pernambuco, então olha aí. Eu não sou bem de Pernambuco, né? Eu estudo lá faz muito tempo, assim, faz, sei lá, uns 4 anos, porque veio a especialização e mais 2 anos do mestrado, gosto muito. Então aí, ó, Fátima, que é de Pernambuco, Oi, tem aí Rosana. uma representação, uma... Uma Aí ela conterrânea. disse que minha mãe tem 83 anos e estou cuidando muito bem dela. Então é bacana, né, ouvir isso, assim, ler isso, que mostra que realmente tem pessoas que cuidam, tem pessoas que respeitam, tem pessoas que praticam o bem, né, e, enfim. E tem um outro que fez uma pergunta aqui, meninas, como podemos trabalhar essa questão da ingratidão dos filhos? Porque é muito claro hoje as responsabilidades dos pais perante os filhos, mas o inverso é muito vago ainda. Pergunta de Vanderlei Buriti de Moraes. Se alguém Então, quiser Vanderlei, começar. eu vou começar. O estatuto, ele é claro quando ele fala da questão da família, né, e do Estado
como responsáveis por essa pessoa idosa, e que se privilegie o convívio familiar e comunitário em detrimento do convívio asilar. O convívio asilar, ele deve ser uma última alternativa para aqueles idosos que, de fato, não possuírem condições de conviver em sociedade ou em família por questão de violação mesmo de direitos, de negligência, de abandono. Então, essa convivência asilar, ela é tida muito como protecionista à situação de violência que esse idoso vive, né? Agora, quando a gente fala de ingratidão, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Porque, assim, o Estatuto, ele fala família e Estado, mas essa família, ela pode ser percebida, como a Aline falou, como a gente falou no começo, como essa rede de apoio, né? Essa ingratidão, ela pode acontecer? Pode, mas a gente também não pode desconsiderar violações ao longo da vida. Por exemplo, eu não posso obrigar uma filha que foi violentada pelo pai a cuidar desse pai. Então, eu tenho que minimamente encontrar possibilidades em torno dessa família, em torno dessa comunidade, possibilite para ele essa convivência familiar e comunitária, não necessariamente essa filha. E isso aí não vai ser ingratidão, né? Isso aí a gente está falando de uma violação anterior à questão dele ser idoso ou dela ser idosa. Então, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade também para olhar essa família e não culpabilizar essa família num primeiro ato. A gente precisa investigar o que de fato acontece nesse núcleo familiar, investigar o que de fato acontece nesse núcleo comunitário, para ver se de fato é esse quesito de ingratidão, né? Ou se não é uma repercussão de uma longa convivência e que a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Então, do ponto de vista legal, é claro, a família e o Estado, mas do ponto de vista das subjetividades e das não violências, a gente precisa, de fato, perceber essa heterogeneidade, né, do envelhecer, e essa heterogeneidade compõe os núcleos familiares, e perceber se não houve alguma violação anterior a essa talvez ingratidão que hoje se configure, ou se essa convivência afetuosa ela não foi construída ao longo da vida, e o que pode ser feito é minimamente instrumentalizar essa rede de apoio, entendida como família, como comunidade, para possibilitar a dignidade do envelhecimento. Se a Aline quiser me completar, mas era isso que eu queria contribuir. Eu acho que é importante, como o Fátima falou, só reforçando, pensar que cada pessoa idosa envelhece de uma forma, mas que cada contexto familiar também recebe e vivencia esse envelhecimento de uma forma diferenciada. Então, tentar perceber quando essa ingratidão ela reflete justamente dessas histórias, desses vínculos que às vezes já são muito fragilizados, vínculos familiares. Mas pensar também quando que ela é o reflexo de uma violência, que às vezes a gente não consegue perceber, né? Essas microviolências aí que a Fátima fala, né? E pensar dentro do nosso conhecimento o que a gente pode fazer, né? O que é sensibilizar, observar, o que chega de conhecimento até o nosso ouvido, a gente sabe tudo. Então, assim, o quanto que é complexa essa questão, porque envolve pessoas, né? E aí pessoas têm seus valores, né? Tem a questão do caráter, tem a questão também dessa questão do ageísmo, que tem um impacto diferente sobre a forma como as pessoas veem os seus idosos, né? Os idosos que estão perto e os idosos que estão distantes, né? Então, assim, o que é possível fazer nesse sentido, né? É o que a Fátima falou, ter sensibilidade mesmo, mínima, para entender quando que é realmente ingratidão, se é a palavra de fato ingratidão, né? E aí, assim, Aline, só complementando, quando houver essa ingratidão, como instrumentalizar essa família ou esse meio comunitário para que, de fato, isso não gere uma violência, né? A gente se identificar uma ingratidão, que, de fato, essa ingratidão
seja escutada. Por que está acontecendo, né? Por que está existindo e como ela pode ser instrumentalizada para que garanta a qualidade de vida para todo mundo, nesse núcleo familiar ou comunitário. Espero que a gente tenha conseguido Uhum. contribuir Ainda com o tem Vanderlei. pergunta, Responder. Diga. ainda tem outra, gente. O Marcelo comentou esse tema percorre muitos outros, preconceito, discriminação, apoio social, inclusive, eu vou logo avisar aqui que a próxima live vai ser com o Marcelo, sobre HIV e apoio social, então foi o tema da dissertação dele, e enfim, a gente já estou logo avisando para quem quiser, quem tiver interesse, Marcelo sabe muito sobre o tema, Sabe então a muito. gente vai debater um pouquinho sobre isso e também, e também sobre o envelhecimento, HIV e apoio social. Mas aqui voltando para o que ele falou, estigmas sociais, entre outras práticas de produção social, que coloca o processo de envelhecimento dentro de uma caixinha. Então, perfeito. E ele falou que é uma linda iniciativa da gente. Maria Auxiliadora fala que eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, elas têm muito o que nos ensinar. Já gosto dos causos que os idosos contam, dos quis dizer isso. Então, realmente, assim, a gente, pelo menos eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque realmente eu adoro idoso, então conversar com eles, escutar eles, eu só faço rir nas consultas, quando eu faço fisioterapia com eles, então eu acho que eu me divirto mais nos atendimentos do que atendo, é quase que uma diversão. Se vocês quiserem falar algo, ainda tem mais gente aqui falando. Tem mais gente Tá falando. sendo uma live bem bombada aqui. Que Aí bom. eu Eu quero agradecer, Marcelo. aí tem Assim, eu quero só agradecer a fala de Marcelo, que foi bem construtiva, e de fato ele vai trazer uma contribuição importante sobre o olhar dessa pessoa idosa, porque ele defendeu, a dissertação dele foi, o tema dele é muito encantador, assim, você compreender esse papel de invisibilidade dupla do idoso com HIV e, né, esse apoio que tem na sociedade e que rede de apoio é essa. De fato, agradecer Marcelo aí pela contribuição. Tem Tiago Nóbrega em relação aos idosos. Essa aqui ele está fazendo para tu, Fátima. Em relação aos idosos que são vítimas de agressão verbal. Ameaças dentro de outros modos de agressão. Seriam esses números de telefone que Fátima falou para denunciar? Então, a agressão verbal, ameaças, entre outros modos de agressão. Se acontecer isso, algum tipo de situação, então a gente ligaria para os números que você falou, a gente pode até reforçar os números. Eu falei o 100, que é o Disque 100, tá? O 100, né? É o 100, é 100, é simples. É para o Brasil todo, 100, né? Ele é o núcleo que absorve essas demandas relacionadas à violência, mas a gente tem que perceber que a violência ela não é só um corte, não é só uma paulada, ela é muitas vezes introjetada, então é uma violência psicológica, é uma violência moral, né? E quando ele faz essas falas, isso também pode estar atrelado à negligência ou ao abandono. A negligência é quando a gente deixa de prestar à pessoa idosa aquilo que ela necessita. E o abandono é o total descaso, né? Agora, quando a gente parte para o local, ou seja, as comunidades, os municípios, cada lugar tem o seu centro de referência especializada, né? Que é o CREAS. Os CREAS, eles atendem situação de violação. Então, se a pessoa não quer ligar para o Disque 100, mas pode também ligar para o CREAS da sua localidade, e esse CREAS vai fazer o melhor direcionamento para atendimento desse caso, mesmo que seja uma suspeita. Eu reitero isso, mesmo que seja uma suspeita, e você quiser notificar, você pode notificar.
Um outro órgão competente em relação a denúncias é o Ministério Público. Então, se quiser abrir uma representação do Ministério Público, pode levar o Ministério Público também. Mas o Disque 100, de fato, ele não deixa de responder às situações. Então, eles acionam a equipe mais próxima, geralmente a equipe CREAS, que vai à situação de suspeita ou de violência e vai estudar e fazer a escuta da melhor forma possível. Mas, se a pessoa quiser, também pode recorrer ao Ministério Público da sua localidade. Então, a gente teria Ministério Público, teriam os CREAS, os conselhos municipais da pessoa idosa também são locais que a gente pode estar acionando, inclusive para violações institucionais, ou seja, locais que se dizem prestar serviços aos idosos e não prestam. Então, esse é um local, os conselhos municipais da pessoa idosa, que é esse local de protagonismo mesmo, que a Aline trouxe no começo. E o 100, 100, é simples, é rápido, e aí a gente liga e faz a notificação, e a equipe mais próxima vai ser identificada para o atendimento. Sim, quem perguntou foi Tiago, que está aqui organizando a live para a gente, está nos bastidores, então vamos mandar um beijo para ele. E já ia agradecer ele no final, mas já estou me antecipando. Aí a outra, Neudaci Ramos, comentou que é um ótimo tema. Minha mãe tem 81 anos, tem Alzheimer, e penso que ela está sentindo nessa quarentena. Então, está sendo difícil, um período difícil para todo mundo, né? Então, parece que para o público idoso provavelmente está sendo pior por conta de todo esse tema que a gente está falando, enfim. E idoso com quadro neurológico, isso hoje fica muito maior, né? Isso ganha uma Shirley proporção Marina, muito maior. que aqui está... Né? Shirley Marina, gente, convivi com esse ser incrível que é a Aline, amiga e terapeuta, show, orgulho. Aí, Aline. Tem um monte de gente conhecida aqui, Shirley, Marcelo, Tiago, Camila também, que participou. Tiveram, acho que, pelo que eu andei olhando aqui rapidamente, de vez em quando eu ficava olhando, eu consegui ver umas 15 pessoas visualizando, agora estão 8. Então foi bem prazeroso, né? Porque a gente percebe que tem uma participação muito boa das pessoas. Não estou vendo aqui a quantidade de comentários, mas o importante eu acho que é isso também, a gente passar a mensagem e ter essa troca de vocês também, que estão aí do outro lado da tela assistindo a gente. E espero que vocês tenham gostado. A gente fez essa live aí com bastante carinho. Quero agradecer a Tiago, que me convidou, né, para participar e dialogar sobre isso. Ele está sempre aberto. Inclusive, como eu já falei, ele já se propôs a aceitar a próxima live, que vai ser com o Marcelo. Então, desde já eu agradeço muito. Agradeço também a TV7 pela disponibilidade, por abrir o seu canal no YouTube. E, se eu não me engano, a gente também está no Facebook. Olha aqui, ó, Arthur The Black tá falando salve para Manaline. E sim, agradecer vocês, tanto Fátima como a Aline, que, é claro, acabam sempre somando nesse diálogo que a gente faz, é muito importante, é muito gratificante, alimenta. Então, eu acho que a gente se junta e acaba somando e acaba dando certo e acaba sendo muito produtivo. Acho que tanto para a gente como para todo mundo que está aqui nos assistindo. E tem ainda um outro comentário aqui, Rosana Arruda, um tema muito importante, infelizmente a sociedade ainda desconhece sobre os direitos do idoso. Pois é, Rosana, as meninas aqui são feras nisso aqui, do direito do idoso, estatuto do idoso. E aí, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu quero deixar... Fala, Aline.
Eu falo, faz tudo. Fale. Queria agradecer o convite da Juliana, das meninas, essa troca, que é sempre uma oportunidade de aprender muito, assim, é uma troca gigantesca. É a TV7 que disponibilizou, as pessoas que também disponibilizaram seu tempo para assistir. Eu espero que tenha sido uma troca muito boa e que se reverta nas práticas do dia a dia, né, com relação ao tema e tudo, e que a gente continue trocando aí daqui para frente, construindo pela dignidade das pessoas idosas, né? Foi muito bom. Agradecer a Juliana, agradecer a Aline a oportunidade do compartilhamento, agradecer todos que tiveram trocando com a gente, que tiveram assistindo e que vão nos assistir, né, e poder contribuir um pouco com a desconstrução desse ageísmo e dessa sociedade, contribuir para uma sociedade menos violenta, né, convidar a todos a acessarem o site do Planalto. Lá está disponibilizado uma série de leis, inclusive o Estatuto do Idoso. Então, o Conselho Municipal da tua cidade dispõe de estatuto, tu podes ir lá e pode procurar, né? O Conselho Estadual, então, assim, procurem, se informem, acessem, tirem as dúvidas de vocês, sabe? Tem os espaços dos CREAS e dos CRAs, né? E aí vocês podem também estar utilizando como uma forma de instrumento e de protagonismo mesmo, os conselhos municipais da pessoa idosa, a representação na saúde desses conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais. Então, o quanto se puder, de fato, contribuir para esse protagonismo e para a gente hoje vive uma fase politicamente falando, no sentido de reafirmar direitos já conquistados, né? Politicamente, eu não estou falando partidariamente. E aí a gente tenta, em 2020, reafirmar um direito que a gente construiu em 2003, né? Então, assim, o estatuto, ele está posto e ele precisa ser reafirmado, sabe? E pode ser reafirmado nessas pequenas falas, na desconstrução dessas comunicações violentas, e reforçando que o ageísmo e essas fobias, elas não levam a caminho nenhum, né? E que, inclusive, isso está sendo legalmente observado. Então, agradecer mais uma vez a TV7 pela oportunidade de disponibilizar do canal. E é isso, pessoal. Gratidão a vocês. Acho que agora a gente encerra por aqui. Quem faz todo o sistema aí de desligar e tal é Tiago. Tiago, agradecer a Tiago, a disponibilidade dele. Obrigada, Tiago.